Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo consagro minha vida. Mensagem para o dia 1 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós com a abundância de vossas graças e de vossos dons. Mês dedicado a São José, vamos lembrar todos os dias? Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. São José, rogai por nós. A Trindade é em nossa vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Meu filho, toda a nossa vida está ligada a um único Deus, em três pessoas: o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. As graças nos são derramadas abundantemente por intermédio do Filho, que intercede ao Pai por cada um de nós. O Pai é a expressão máxima de amor, pois é dele que todo amor emana. E quem nos congrega, quem nos torna família espiritual, quem nos une na diversidade é o Espírito Santo. Quando fizeres o sinal da cruz em teu corpo, tem consciência de que estás se consagrando ao Deus Trindade. Palavra-chave: família. Quando fizeres o sinal da cruz, tem consciência que estás te consagrando ao Deus Trindade. Nós, católicos, temos o costume de nos auto-abençoar, né? Nós traçamos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós nos colocamos sob os cuidados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai que criou, o Filho que tanto nos amou e nos redimiu, o Espírito Santo que está sempre conosco, nos influenciando, nos dando os dons. Essa diversidade que falou aqui, que nos torna família, quem nos congrega e nos torna família espiritual, que nos une na diversidade, está falando na diversidade dos dons, porque cada pessoa tem um dom, cada pessoa pode exercer um tipo de carisma, que é o Espírito Santo que suscita em nós. Veja que, seja na nossa família doméstica, seja na igreja, nós precisamos de pessoas com dons diferentes. Na paróquia que eu participo, estamos com 2 sacerdotes, mas também temos 2 diáconos. Temos, hoje o padre falou, se eu não estou enganada, 150 catequistas. Eu não tenho certeza do número exato, 150, mas são mais de 100 catequistas. Fora isso, tem a equipe litúrgica, tem a pastoral do canto e da palavra, tem quem trabalha nos vicentinos, no apostolado da oração, tantos movimentos dentro da igreja, porque cada um coloca os seus dons. Dons esses que foi o próprio Espírito Santo quem deu a cada um, para que coloque à disposição dos outros. Nenhum dom
que a pessoa tem é para si, é para ser usado em comunidade, é para colocar à disposição dos irmãos. E isso é uma coisa belíssima, justamente porque Deus quer que nós vivamos dessa maneira, um ajudando o outro, seja de uma forma, seja de outra. Tem pessoas que têm assim um dom tão lindo de fazer determinadas orações que a gente percebe ali nas palavras dessa pessoa o agir de Deus. São palavras inspiradas realmente pelo Espírito Santo, palavras ungidas. Tem pessoas que não, ela não tem essa facilidade toda para falar, ela não tem essa eloquência, né? Mas ela tem um olhar caridoso, ela tem aquele jeitinho de olhar para a gente com atenção. Tem aquelas pessoas que têm disponibilidade de fazer as coisas. No grupo do Apostolado Oração que eu faço parte, eu percebo que tem aquelas que têm mais facilidade, elas se colocam mais para fazer as visitas, porque muitas irmãs apóstolas do Apostolado Oração já estão acamadas, já estão com uma idade mais avançada e elas já não estão vindo se reunir conosco, não vem fazer a hora santa, não vem participar da primeira sexta-feira do mês ali, a primeira, na Santa Missa da primeira sexta-feira do mês. Eu acho que porque eu tenho visto que os meus vídeos estão ficando longos, tem horas que eu tento acelerar a minha fala. E aí eu acabo me tropeçando nas palavras. Vamos com calma que a gente vai se ajeitando, né? Para que o vídeo não fique longo, mas que as palavras também não se atropelem. Com o tempo a gente vai se ajeitando, se adequando. Mas então, lá no apostolado eu vejo que tem uma determinada apóstola que ela tem mais isso com ela, sabe? De estar sempre lembrando das apóstolas que estão doentes. Vamos visitar a apóstola. Olha, tem apóstola que não está vindo, vamos procurar saber o que está acontecendo, ver se ela está doente, ver se precisa de alguma coisa. Então, assim, cada um de nós tem uma característica diferente. Tem um ditado que costumam dizer que os dedos da mão não são iguais. E assim são os filhos. Normalmente essa referência é para os filhos. Então a pessoa pode ter 5 filhos, ou mais, ou menos, e cada um será de um jeito. Não serão iguais. São filhos do mesmo pai, da mesma mãe. O pai e a mãe buscam criar da mesma forma, ensinando do mesmo jeito, dando os mesmos exemplos, mas cada um é único. Uns são mais extrovertidos, têm assim essa disposição para fora, tem outros que são introvertidos, que eles sentem mais e guardam mais as coisas. Cada um é de um jeito. E Deus, na sua infinita sabedoria, nos fez assim, porque cada um vai contribuir de uma forma. Se a gente pensa, por exemplo, no campo das profissões, se todo mundo fosse professor, teria médicos, teriam estudiosos, teriam padres, teriam freiras, teriam bombeiros, policiais, comerciantes, youtubers. Não. Então, não precisamos apenas de um tipo de profissional. E ainda para vocês verem, dentro de uma profissão, por exemplo, dentro da medicina, tem aqueles que se formam médicos, mas ele gosta de estudar. Então, tem sim médicos que se tornam pesquisadores. Eles são médicos a princípio, mas eles são tão dedicados em estudar, em procurar desvendar determinados mistérios, que eles se tornam pesquisadores.
Tem médicos que gostam de atuar apenas na sua clínica e não vai fazer nenhum tipo de cirurgia, ele vai indicar para que alguns dos seus colegas façam cirurgia. Logo, também vemos aqueles médicos que entram no centro cirúrgico e fazem tanto cirurgias quanto determinados procedimentos, e assim nós vamos. Tem médicos e médicos. E tem médico que ele quer ser o administrador de um hospital. Aí ele não vai ter contato com pessoas, não vai lidar tanto ali com doenças necessariamente. Quando eu digo que ele não vai lidar com pessoas, ele não vai lidar com pacientes, eu quis dizer. Então, mesmo dentro de uma profissão, tem ali suas divisões. Uso esse exemplo porque ele é mais comum. Vai que tem alguém assistindo aqui o vídeo e não é tão participante ainda na igreja. Dentro da igreja também tem é, inúmeras pessoas que são voluntárias para dar catequese, para cantar, para fazer leituras, para a acolhida, isso na Santa Missa. Mas tem aqueles que atuam em outros momentos, né? Nas diversas pastorais e movimentos ali. Todos têm o seu valor. Cada um vai suprir ou vai contribuir para que uma necessidade da igreja seja suprida. Na sociedade, a mesma coisa. Em casa também. Aqui em casa, a nossa divisão, basicamente, o meu esposo é o provedor, então ele sai e trabalha fora, ganha a maior parte do sustento da nossa família. Eu fico responsável pelo nosso filho. Então, eu levo para a escola, eu busco da escola. Se a escola chama na volta do dia para alguma reunião, não será o meu esposo, será eu. Sou eu quem irá até a escola para isso. O meu filho ainda faz acompanhamento de fono, ele faz tratamento. Então, quem leva e fica sentadinha lá na sala de espera, esperando que a terapia aconteça e acabe, sou eu. Se precisa levar o filho no médico na volta do dia, sou eu. Como, graças a Deus, a gente consegue pagar um plano de saúde e às vezes precisa de uma. A terapia agora já não mais, mas quando precisa liberar exame, sou eu quem vai até a central do plano de saúde para fazer essa liberação. Acompanho nas tarefas de casa, dou ali o reforço escolar sempre que necessário. Então, cada um tem a sua parte. Claro que em contrapartida, como é, boa parte do meu tempo é ocupado em relação a isso, mas a gente sempre dá um jeito de conseguir ali algum trabalho que seja extra, onde eu faço crochê e também trabalho com aulas particulares, além de ser afiliada, Shopee, afiliado ao Mercado Livre, essas coisas todas, né? Então, cada um com as suas divisões. Alguém assume um papel que ele tem mais destaque e pode também ser chamado do papel principal. Porém, esse papel principal, ele também precisa de um suporte. E aí, essas pessoas que fazem o suporte têm também o seu valor. O meu esposo, eu agradeço o fato do meu esposo sair para trabalhar fora. E o meu esposo agradece o fato de eu ter ficado em casa para cuidar do nosso filho e buscar atender todas as necessidades dele. Então, uma pessoa complementa a outra, em casa, na sociedade, no trabalho, na paróquia, onde nós estivermos, formando então uma família. Somos pessoas distintas. Aqui na minha casa tem o pai, a esposa, tem o marido, a mulher e o filho. Na Santíssima Trindade, que agora a gente vai para um assunto, enfim, tem Deus Pai Criador, o Filho, que no início era verbo, depois ele se fez carne e veio
nos resgatar através do seu sacrifício santo de amor. E o Espírito Santo que continua agindo. Aparentemente são três pessoas para que caiba no nosso entendimento, mas eles estão em pé de igualdade, tanto que o nome é Santíssima Trindade. Não podemos dizer, olha, o Espírito Santo é mais importante que o Deus Pai, Jesus Cristo é mais importante que o Espírito Santo. Não, não tem esse grau para desnivelar, para deixar um mais alto que o outro. São os três formando a Santíssima Trindade. Nós, enquanto formamos família, nós podemos entender isso de uma certa forma, onde cada um tem o seu papel, mas formam a mesma família. E que normalmente, ou melhor, o que deveria acontecer é que essa família em casa, o pai, a mãe e os filhos, assumissem compromissos, assumissem uma postura de modo integral, integralizado, de modo onde todos concordam, onde todos buscam fazer a mesma coisa, tendo o mesmo propósito. A Santíssima Trindade tem cada um seu papel, mas as três pessoas dessa Santíssima Trindade têm o mesmo valor. E ora, às vezes a gente até se confunde, né? Quando se refere a Jesus, que para todos os efeitos é nosso irmão, mas ele também é nosso pai. E muitas vezes a gente se perde tanto em conhecimentos leigos, quanto devido ao fato de que a nossa inteligência é limitada, porque o próprio Jesus muitas vezes nos chamou de filhinhos, mas ele não é nosso irmão, ele se fez carne e aí nos chama de irmãos, voltando a Deus e chamando a Deus de Pai. E Deus é Pai de todos nós. Mas então, determinadas coisas não fazem tanta diferença assim. Se você na sua oração escapou, está falando, né, Jesus intercede junto a Deus por mim, ô meu Pai, me olha, me percebe aqui no meio dessa dificuldade. Mas peraí, eu estava falando com Jesus, aí eu chamei ele de Pai. Calma, não se preocupe, tá tudo certo, não se preocupe. Não é não, não se deixa levar por esses pequenos questionamentos para atrapalhar suas orações, tá? Então é isso que eu quero dizer. Não se deixa levar por essas coisinhas que não vai modificar o resultado final da sua oração, tá? Então nós temos Deus Pai Criador, o Filho que veio nos resgatar do pecado, o Filho Redentor, ele que veio ter uma ação salvífica. Mas é claro que Deus participou disso e é claro que o Espírito Santo também participou neste processo todo. Então tenhamos esse entendimento. Quanto ao que falava aqui da cruz, gente, um bom católico, por favor, na hora de traçar o sinal da cruz, lembre-se, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não está tocando mosquito, não, tá? É um gesto que requer consciência. Eu estou me consagrando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estou me recomendando à proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vai cuidar de alto a baixo, de um lado do outro, que vai me revestir com as bênçãos do céu, que vai me resguardar por inteira de todos os problemas, de todos os pecados, me conduzindo, me abençoando. É um costume, não é uma regra, não que eu saiba, ainda pesquisei ainda hoje sobre esse assunto. Estava pesquisando outras coisas e encontrei esse texto no site da Canção Nova. Então, não vou buscar em qualquer lugar para falar que, né, se é regra ou se não é regra, tá bom? Então, ali no site dizia, não é uma regra, uma lei, uma obrigatoriedade, mas é um costume
salutar, um costume piedoso. Ao passar por uma igreja, nós traçarmos o sinal da cruz sobre nós. Mas faça lenta e calmamente. É a sua oração curtíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma vez é suficiente, tá? Não precisa fazer 3, não. E aí já virou simpatia, tem um outro nome ali que agora me fugiu agora. Então, é fé, é devoção. Outro lugar que nós passamos também diante e também fazemos o sinal da cruz é diante de cemitérios, porque ali é um campo santo, ali é um lugar que foi consagrado. É, em algum momento, não. Lá no início, que foi definido que ali seria o cemitério, um padre foi lá, abençoou aquele lugar. E ali está sendo a última morada dos corpos dos nossos entes queridos, né? Então, diante de uma igreja, diante de um campo santo, que é o cemitério, trace o sinal da cruz com sinceridade, com reta intenção de reconhecer a Deus como nosso Senhor. Lembrando, quando Jesus morre na cruz, sim, ele foi assassinado, mas ele aceitou morrer na cruz. Então, a cruz não venceu Jesus. Jesus aceitou aquela morte, porque dentro de todo aquele acontecimento, de toda aquela paixão e morte, está a nossa salvação. Por isso, Jesus aceitou aquela morte tão difícil, tão dolorosa, por amor a nós. Então, nós cristãos não amamos a cruz porque a cruz matou Jesus, porque foi na cruz que Jesus morreu. Sim, ele morreu por amor a nós. Então, a cruz, ela vem ser o momento sublime do amor maior de Jesus. Ele nos amou desde quando ele aceitou se encarnar no ventre de Nossa Senhora. Ele nos amou enquanto curava cegos, aleijados, surdos. Ele nos amou enquanto ele pregava e deixava para a história, porque ficou tudo documentado, né, na Santa Palavra. Então, Jesus nos amou em todos esses acontecimentos, mas o momento maior de amor foi quando ele sim aceitou. Então, se a gente tem essa noção de que Jesus estava ali livremente, porque sim, ele tinha o poder de sair dali. Então, ele aceitou livremente aquela condição, aquela situação e aquela morte, é por um amor extremado por nós. Um amor que nós, humanos, não sabemos identificar. Então, quando, infelizmente, nossos irmãozinhos separados não entendem por que que nós carregamos, às vezes, o crucifixo, por que que nós fazemos o sinal da cruz, infelizmente, é falta de conhecimento e de analisar a situação. Então, sim, Pôncio Pilatos mandou crucificar, teve ali os soldados que o feriram, mas eles não são os agentes principais dessa história. O agente principal dessa história foi o amor de Jesus pelo gênero humano. E nós sabemos que ele não ficou na cruz. Aceitou a morte, foi tirado, foi levado para o Santo Sepulcro e depois ele ressuscitou. Então ele não está pregado numa cruz, mas nós sabemos que ele aceitou por amor ser pregado naquela cruz. Quando a gente já ficou doente, alguém ficou ali do nosso lado e a gente percebeu naquele momento o quanto aquela pessoa foi paciente com a gente, o quanto aquela pessoa se deu, se entregou, se dedicou, foi ali naquele momento. Não quer dizer que a gente ame aquela doença ou aquele problema que nos feriu,
mas naquele momento, naquele maravilhoso momento, não da dor, mas da revelação da pessoa que tanto nos amou e que esteve ali nos cuidando. A palavra-chave de hoje, família. Essa união de pessoas diferentes. Na Santíssima Trindade, pessoas com papéis diferentes, mas um só, unidos. Estejamos sempre unidos, tenhamos amor e respeito pela Santa Cruz, entendamos o que significa a cruz para todos nós. É sinal de amor de Jesus, não é da derrota, e é por isso que nós amamos a cruz. Que possamos nos esforçar para um dia sermos uma família só, lá no céu, sem distinções, né? Hoje aqui, cada um com o seu papel. Estamos na diversidade dos dons e dos talentos que o Espírito Santo nos deu e nos dá e ainda nos dará mais ainda, desde que a gente se coloque à disposição para receber. Para receber, estenda as mãos. Primeiro as mãos em oração e mãos estendidas para receber, que logo depois virá. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.